E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Professor Carlos, professor Cadu, de História do Marista Santa Maria. Seguinte, vamos fazer então alguns direcionamentos para esse nosso simulado que se aproxima, tá ok? Bom, primeira coisa, olha só, esse nosso simulado, ele faz uma retomada de alguns pontos que ficaram lá no teu primeiro ano, certo? Então agora nós, no segundo, vamos encontrar nessa nossa prova alguns elementos lá do primeiro. Então, vale a pena dar uma olhadinha em algumas situações. Por exemplo, ligada ali, ó, à questão de teoria da história, certo? Lembra que nós temos 3 formas de produzir conhecimento histórico, quer dizer, são as 3 mais utilizadas, não é apenas elas, tá? Mas você tem lá o positivismo, nós temos o materialismo e temos também o materialismo histórico e temos também a nova história cultural. A nova história cultural que é herdeira lá da Escola dos Análises, certo? Um destaque bem significativo para a história dos análises e a nova história cultural foi uma grande ampliação que nós tivemos nas fontes, né? Uma multiplicidade de fontes históricas, e isso acabou gerando até mesmo uma própria ampliação na atuação da história, né, cara? Você pode produzir história a partir de múltiplas fontes, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nesses pontos aí. Também gostaria que tu desse uma busca lá, né, cara? Busca lá na memória, busca lá nos teus materiais, busca lá nas tuas anotações feitas em sala de aula a respeito da Grécia Antiga, aonde a Grécia Antiga, enfim, ela está dividida ali em algumas fases, né? Você tem o período pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Dá uma olhadinha nesses períodos, especialmente ali, ó, naquele período pré-homérico, que é o momento de formação do povo grego, onde nós temos a chegada de diversos povos indo-europeus, jônios, eólios, aqueus, e por fim lá nós tivemos a chegada dos dórios, que aí sim foi uma invasão violenta, certo? Tá ok? Então, enfim, dá uma recuperada nesses elementos, tá? Dá uma recuperadinha nesses elementos. Bom, o que nós temos a partir daí, tá? Gente, olha só, uma questão que você tem que cuidar para esse nosso simulado é a respeito da própria modernidade. Lembra quando nós começamos uma conversa sobre essa idade moderna, ainda no final do ano passado, que ela está dividida em 2 grandes momentos, né? Você tem uma era das transformações, nós chamamos assim, e você tem a era das revoluções. A era das transformações é quando você tem grandes mudanças ligadas ali ao absolutismo, ligadas ao renascimento cultural, à reforma religiosa e à expansão marítima. E a era das transformações, ela gira em torno do iluminismo, da Revolução Industrial, Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, certo? Dá uma olhadinha na parte do absolutismo, certo? Dá uma olhadinha na parte do absolutismo, aonde esse absolutismo vai se formar de uma maneira gradual, né? Não é de uma hora para outra, então paulatinamente os monarcas vão acumulando poderes nas suas mãos, a partir de uma aliança com a burguesia e também, é claro, com a nobreza não fica de fora, e isso acontece na mesma época onde nós temos os preparativos para a expansão marítima, onde você tem um renascimento cultural que está se desenvolvendo, logo na sequência já vem ali também as reformas religiosas, então cuida isso, tá? Essa era das transformações, especialmente este nosso absolutismo, tá ok? Que é uma situação que nós conversamos esse ano, afinal de contas, falamos a respeito de iluminismo, e para falar de iluminismo é claro que a gente recupera elementos ligados ao absolutismo, por quê? Porque o iluminismo vai combater fortemente esse absolutismo, tá? Bom, gente, olha só. A partir da expansão marítima, nós temos a chegada dos europeus aqui no continente americano, tá? E um destaque especial, claro, é para os ingleses, aonde nós vamos ter aquelas colônias do norte e as colônias do sul. Lembra as diferenças entre elas, tá? Colônia do norte, colônia de povoamento, colônia do sul, vai ser colônia de exploração. Pois bem, a gente sabe muito bem que essas diferenças, de certa forma, elas se manifestam até quase como atualidade, por que não dizer dessa maneira, tá? Agora, essa colonização inglesa na América do Norte, ela vai sofrer algumas modificações significativas, especialmente ali, ó, a partir do século XVIII, até por conta de um contexto inglês naquele momento,
onde a Inglaterra ela está passando por uma revolução industrial, nós temos também aquela guerra dos 7 anos, e isso vai te levar a mudanças na forma de gerir as colônias, certo? Essas mesmas palavrinhas que nós utilizamos em sala de aula, tá? Mudanças na forma de gerir essas colônias. Pois bem, o que significa, né? Que a Inglaterra vai aplicar uma série de leis e de impostos sobre essas colônias. Vai ser lá lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, e a gente sabe muito bem que isso vai ter uma implicação direta no processo de independência da América do Norte, lá dos Estados Unidos, tá? Essa independência dos Estados Unidos, vale lembrar que ela tem uma forte influência das ideias do John Locke. O John Locke foi um filósofo precursor do iluminismo e suas ideias influenciaram fortemente essa independência dos Estados Unidos, certo? Eu até, em momentos anteriores, fiz um vídeo para ti falando a respeito de iluminismo e a gente bateu forte em cima dessa questão do Locke, tá? O Locke estará presente na nossa prova, então vai lá, recupera aquele vídeo, dá uma olhadinha que nós temos um texto fantástico no nosso material, então tu não pode perder isso aí, tá ok? Bom, além da independência dos Estados Unidos, quando você fala a respeito desse nosso simulado, eu quero que tu lembre também a respeito daquilo que nós conversamos sobre Revolução Industrial, tá? Conceito, o que foi essa Revolução Industrial, certo? Uma mudança gigantesca na vida do homem a partir do momento que você tem a introdução das máquinas nesse processo produtivo. Vai revolucionar esse processo produtivo e, consequentemente, vai revolucionar a vida do homem, tá? As fases, né? A primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, é interessante, lembra que a gente fez até mesmo uma tabela colocando essas fases aí em sala de aula, e acima de tudo as consequências, né? Aonde nós ficamos um bom tempo falando a respeito das consequências da Revolução Industrial, e aí você tem lá, desde, enfim, na primeira fase, o sucesso do liberalismo, na segunda, o imperialismo, aí pega também toda uma massificação de produtos, até mesmo, é claro, né, toda uma situação de exploração dos trabalhadores e as suas primeiras reivindicações. Tá? Então, cuida essas questões aí, recupera os estudos, que isso aí vai ser necessário para tu acertar a questãozinha de prova ali, tá ok? Bom, gente, quando você fala a respeito desse nosso simulado, né, daquilo que nós já estudamos, eu gostaria muito que tu lembrasse daquilo que até teu colega apresentou em sala de aula, que foi a independência do Haiti. Essa independência do Haiti é um movimento fundamental dentro da nossa história americana, aonde a gente pode encarar como sendo ali, ó, um evento único na história. Por quê? Cara, porque nós tivemos uma rebelião de escravizados que foi bem sucedida e que conquistou a liberdade, conquistou a independência do Haiti, certo? Então é uma situação que vale a pena sempre a gente cuidar, tá? E é claro, tá na moda falar, né? Até porque o Brasil ficou um monte de tempo aí, ó, participando de uma missão de paz. Então dá pra gente fazer um jogo entre passado e presente muito legal aí, certo? Bom, no que diz respeito a uma história do Brasil, o que eu gostaria que você cuidasse? Que dentro dessa nossa história do Brasil, a cruz e a espada andaram lado a lado no processo de conquista e exploração. Da mesma forma que nós temos a ação do Estado, nós temos a ação da igreja também. E essa ação da igreja, existe ali para nós a Companhia de Jesus, os nossos jesuítas. Lembra que esses nossos jesuítas, eles tinham aqui algumas funções primordiais, né, fundamentais, ligados à catequese e também à educação. Bom, esses nossos jesuítas têm uma história bem específica que vai te ajudar a resolver a questão de prova. Eu quero que tu lembre ali, ó, daquela nossa revolta de Beckman, que aconteceu lá em 1684 no Maranhão, aonde nós tivemos ali um confronto entre jesuítas e latifundiários lá da região do Maranhão, em torno da questão da mão de obra. Faltaram braços africanos e se buscou, então, o braço indígena. O que gerou, claro, esses conflitos com os jesuítas, certo? Isso aí vai te ajudar na hora da prova. E também eu gostaria que tu lembrasse a respeito da mineração. Nós conversamos bastante a respeito da mineração, tá? Eu quero que tu tenha um cuidado sobre a administração das minas,
certo? Onde ali vai aparecer uma questãozinha bem interpretativa para ti. Tá? Na realidade, todas as questões desse nosso simulado, elas têm uma pegada bem forte de Enem. Então, gente, muitas vezes a resposta você encontra lá no texto base. Tá? Tenha muito cuidado, faça uma leitura desse texto base, procure sintetizar esse texto base. Qual é a ideia central que esse texto está passando para mim? Essa é a resposta da questão. Tá ok? Certinho? Gente, sucesso. Tá feito esse nosso direcionamento, tá? Muito legal, por sinal. Tá? Pega essas dicas, dá uma olhada nos teus materiais, dá uma olhada no teu caderno, lembra nossas aulas, dá uma olhada do teu polígrafo, da tua apostila, que com certeza tu vai ter um sucesso nessa prova. Tá ok? Certinho? Valeu então, gente. Até a próxima.